Olá, meus futuros colegas de AB, professor Marcelo Hugo, novamente aí, ó, com vocês. Tema de hoje, tema desse vídeo, escolhendo certo. Escolhendo certo o que, professor? No livro, No Poder da Aprovação, a gente tem, então, dois capítulos que se seguem, né, que é Escolhendo o Material Certo, é o capítulo 30, e Escolhendo o Ambiente Certo, no capítulo 31. Ok? Inaugurando então aqui também, ó. Olha a minha xícara que bonita que eu ganhei. Ganhei de um aluno essa xícara. Vender, não sei, não. Ah, eu sei que você não vão querer comprar, mas daqui a pouco ganhar, vamos ver, vamos ver. Pois bem, vou contar um pouco da minha história em relação aos estudos, tá, pessoal? Eu já contei para vocês que eu fiz a prova do exame de ordem em 1997, né? Eu fui uma das primeiras turmas, não sei se primeira ou segunda turma, enfim. E eu digo sempre, né, a primeira turma, a segunda, depois que se tornou obrigatória a prestação do exame de ordem, ok? Sempre teve exame de ordem, mas antes era facultativo. Mas enfim, na época, quando se tornou então obrigatório, que todo mundo tinha que fazer, né, independente de fazer estágio ou não na faculdade, a gente não tinha assim muitos parâmetros, assim, a gente não tinha, vamos imaginar, a gente não tinha um mercado editorial que nós temos hoje, a gente não tinha as opções de livros que nós temos hoje. Hoje tem livro para tudo, né? A gente entra aí em qualquer livraria e verifique as prateleiras dos livros jurídicos. Aquilo ali é apenas uma gota no oceano, porque existem milhares e milhares de publicações que nem têm chance de ter um espaço numa prateleira, né? Então, na minha época, em 1997, não existia a ideia do livro resumo, né? Hoje, o livro resumo eu considero esses livros para OB e para concursos públicos, né? O que nós tínhamos, então, naquela época? O que a gente estudava naquela época? Nós estudávamos com manuais, aliás, estudava durante a faculdade com livros denominados cursos, né? Vocês ainda podem procurar, talvez vocês encontrem na sua biblioteca ainda, e ainda são publicados os cursos. Então, curso de Direito Comercial, curso de Direito Constitucional, curso não sei o quê, e muitas vezes a gente trabalhava com volumes. Então, o curso de Direito Civil, eu estudei pelo Silvio Rodrigues, né? Era um curso com 8, 9 volumes, um para cada, mais ou menos, matéria dentro do Direito Civil. Hoje a gente ainda tem, né, eu estou olhando para a minha biblioteca dos livros jurídicos, a grande maioria fica na minha frente, e os livros que eu consulto estão na minha frente, e eu tenho aqui coleções, né, eu tenho ainda coleções do Silvio Rodrigues, do Silvio Rodrigues não, do Silvio Rodrigues eu falei antes, Silvio Venosa, do Direito Civil, que são vários volumes, né? Nós temos aí o próprio os esquematizados do Pedro Lenz, a gente tem volumes de Direito Civil, 1, 2, 3. Então, isso era bastante comum em 1997. Hoje, o livro jurídico ele está hoje condensado praticamente num único volume. Então, vocês vão encontrar livro de manual de Direito Civil num único volume, né? E assim por diante. E os manuais vieram ganhando força porque resumia os cursos. Em vez de ter 10, 20 volumes, então a gente tinha um manual que trazia todo o conteúdo de todos os volumes de forma resumida, né? Então eram esses livros que a gente estudava naquela época. Eu dividi com alguns colegas a tarefa, como não tinha livro para a OAB, cada um fazia um resumo dos livros mais interessantes e a gente trocava os resumos entre nós. Foi assim que a gente estudou para a prova da OAB e eu fui aprovado de primeira. Isso era uma realidade na minha época. Na minha época não tinha nem vademecum, pessoal. Como assim, professor, não tinha vademecum? Como estudava com que legislação? O vademecum, na verdade, é algo que vem dos últimos, sei lá, 20 anos, 18 anos, né? Isso que começou a vir o vademecum. E aí os códigos eram comprados individualmente. Então, se eu tinha aula de direito civil e direito penal numa manhã, eu fiz a minha faculdade durante as manhãs,
eu tinha que andar com o Código Penal e o Código Civil junto com o braço, debaixo do braço. E outra, as capas eram todas capas duras, então era mais volume ainda e pesado. E então, depois veio o Vademecum. Hoje praticamente todo mundo usa Vademecum, ok? Mas esse é um resumo do que como hoje vocês são abençoados de terem, né? Então, uma grande leva de todo tipo de livro para estudar, tanto para concursos como para OB. Tem livro para graduação, tem livro para pós-graduação, tem livro para tudo que é tipo de, né, objetivo, ok? Então, mas na minha época não era assim e a gente teve que ralar mesmo, fazer muitos resumos. E talvez isso tenha sido um pouco uma das características que acabou me levando também ao papel de escritor. Uma hora a gente vai conversar sobre isso, né? Aliás, vamos conversar sobre esse vídeo ainda se tiver tempo nesse. Mas como é que o professor Marcelo virou escritor? Na verdade, eu venho um pouco antes da faculdade, na época ainda que eu estava no colégio, no segundo grau, e eu sempre gostei muito de escrever. E eu fui fazer curso de datilografia, e a partir do curso de datilografia, acho que foi a explosão, e curso de datilografia, né? E aí, em vez de ficar copiando as revistas para treinar os dedos, né? Eu comecei a escrever histórias na minha cabeça, e comecei a escrever. E uma dessas histórias eu juntava, levava para minha professora de literatura, levava para o meu professor de português, né? Tipo, de curiosidade, mostrar uma atividade extra. E o meu professor de português gostou muito, de literatura também. E ele me convidou para ser um dos colunistas de um recente jornal que estava sendo lançado no meu colégio. E eu era um dos colunistas dos alunos, era um jornal feito por alunos. E isso me ajudou muito, porque eu era péssimo em português, era muito ruim mesmo. E aí comecei a ganhar confiança desse professor, comecei a melhorar muito as minhas notas. E aí, a partir disso, né, esse negócio da datilografia, da criatividade, eu comecei a desenvolver, então, essa questão de escrever, e sempre gostei realmente muito. Eu escrevi já muitas histórias, contos, crônicas, e aí foi mais ou menos mais essa questão dos resumos, de fazer muito resumo durante a preparação para o exame de ordem. Também o resumo para concurso público, porque logo quando eu saí da faculdade eu já comecei a fazer concurso público, e eu tinha um grupo de colegas que a gente pegava os livros e cada um digitava, fazia de forma sintetizada, e a gente trocava esse material entre nós. Então, isso ajudou muito a gente. Nessa época ainda não tinha questões, né? Então, as questões de provas anteriores era bem complicado, a gente tinha que buscar tirar fotocópia dessas provas, não tinha internet e também não tinha esse canal de questões. Hoje tem diversos canais por aí. Então foi mais ou menos isso que acabou me ajudando muito a me tornar escritor. Publiquei lá então meu primeiro livro em 2008. Em 2008, então eu publiquei o livro, mas antes disso eu fui coordenador de um curso preparatório da OAB em 2005. Em 2006 a gente lança uma apostila com questões comentadas, na época era só questões da OAB do Rio Grande do Sul, e fez um baita sucesso. Antes disso, é bom contar que eu levei essa apostila para algumas editoras, nenhuma aceitou publicar essa apostila. E aí nós fizemos mesmo, então e fizemos bonito e tal. Tô olhando ela lá para cima, eu vejo ela, tenho até hoje guardada, né, de lembrança. E depois no outro vídeo eu mostro para vocês. Tem que pegar lá em cima. E aí essa apostila vendeu 2.000 exemplares, tinha em todos os cursos preparatórios concorrentes, os alunos tinham essa apostila, iam lá no meu curso para comprar essa apostila, enfim. Foi realmente uma experiência muito boa, e a partir disso, aí um editor, dono de uma editora de São Paulo, a editora Método, na época era desse autor, me convidou para escrever o livro, então, de questões comentadas e da CESP, né? E aí eu comentei todas as questões de todas as disciplinas. Foi um baita sucesso esse livro, e aí desenvolvi a partir disso outros projetos, até o momento que a editora já não aceitava tanto os meus projetos, porque eram muitos projetos. E aí, em 2010, eu acabei indo para a editora Saraiva.
lancei daí a minha coleção, comecei então a trabalhar o passe na OAB, e aí o passe na OAB, enfim, 2010 até hoje, a gente tem aí então esse privilégio de ter mais de 60 obras publicadas, de coordenação, autoria, coautoria, enfim. Resumo da ópera, né? Isso é uma lição de que se os outros não dão oportunidade, a gente tem que ir atrás, cavar essas oportunidades. Não quiseram que eu fosse professor, porque eu não tinha experiência. A gente foi lá e montou um curso preparatório com os colegas. Não quiseram publicar o nosso livro, a gente foi lá e fez as apostilas, né? Então as coisas acontecem assim. Eu acredito bastante no destino quando a gente realmente trabalha muito, se esforça, enfim. A gente conta essa história depois melhor em outros vídeos, ok? Dos livros a qual eu indico, a gente pode ter então, no livro Poder da Aprovação, eu divido em 4 tipos de livros: legislação, doutrina, questões comentadas e motivacionais. Legislação é o Vadimeco, CLT, são livros suficientes. O Vadimeco da OAB, da Saraiva, é o Vadimeco mais vendido do país. É mais de 50 mil exemplares, chega a 60 mil exemplares por ano vendido para todo o país, né? Já sempre, são 3 edições anuais. É o único Vadimeco do mercado que tem 3 publicações por ano. Então o Vadimeco é aquele de carinhas. Eu tenho até um aqui, ainda não recebi o mais atualizado, mas é esse aqui, ó. Se você encontrar esse, é o Vadimeco a qual me refiro, da editora Saraiva. E aí, pode sim, 100% utilizar na segunda fase também. Eu li teu pensamento. Então, legislação é Vadimeco Saraiva. Doutrina, eu recomendo livros de teoria unificada, são mais simplificados, sintetizados, são diretos ao assunto. O grande livro do professor Pedro Lenza, OAB Esquematizado, é uma sugestão. E o outro livro é o Completaço, primeira fase, também com teoria e questões. Ambos têm teoria unificada e questões. São as 2 obras a qual eu recomendo: OAB Esquematizado e Completaço, primeira fase, ambas da editora Saraiva, ok? Questões comentadas, então a gente tem um livro de questões comentadas, também da Saraiva, né? Isso facilita muito o aprendizado de questões. E os livros motivacionais, você já sabe, O Poder da Aprovação, ok? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o ambiente, pessoal, tá? Vamos terminar esse vídeo com o ambiente. O ambiente, as pessoas não dão conta, né? Não se dão conta da importância de ter um ambiente bom para estudar. Ninguém gosta de estudar, e eu deixo bem, provoco isso, inclusive, no livro. Ninguém gosta de estudar. Eu até gosto, mas tem gente que detesta. E aí, o problema é o seguinte, né? Alguém deve estar pensando assim, pô, o professor diz até gosta, imagina eu. Mas é a grande verdade, né? Eu gosto de estudar? Gosto, né? Eu digo até gosto porque tem coisas que eu tenho que estudar e eu não gosto, mas eu preciso estudar. Outras eu estudo com grande prazer, tá bom? Essa é o até gosto, tá? Para não deixar passar. Então, meus amigos e amigas, eu deixo lá 4 perguntas, que é uma provocação. Você se preocupa com o ambiente de estudos? O que você faz para que ele seja ou se torne especial? Ele tem sido um ambiente confortável o suficiente para lhe convidar para estudar? O que pode melhorar no seu ambiente de estudos? Pessoal, já tirando assim de cara uma ideia equivocada. Muita gente diz, o ambiente de estudo precisa ter muita iluminação. Discordo. O que acontece? Muita iluminação vai me ampliar a minha zona de dispersão. Eu vou olhar para tudo que é lado, só eu não vou olhar para a câmera. Eu posso olhar para baixo, para o lado, ó, tá claro, eu enxergo tudo, ó. Estudar é a mesma coisa. Se eu tiver todas essas luzes, eu vou ficar olhando qualquer coisa. Daqui a pouco tem um quadro lá, tem os meus quadros do meu filho, eu tenho brinquedos aqui, alguns espalhados que eu gosto, lembranças minhas, eu me perco. Às vezes, daqui a pouco, eu devia estar fazendo uma coisa e a minha mente está lá num objeto. Então, não pode ter tanta iluminação. Observe isso. Tem que ter iluminação focada, em cima.
Eu sempre digo, e é uma coisa que eu comprei e eu gosto muito de utilizar, né? É isso aqui, ó, pessoal. Uma luminária, tem em qualquer lugar, nos camelô também tem. Custa por volta de 20, 25 reais. É muito bacana, ó, ele é um negócio com LED, ó. É super bom de utilizar, tem uma força, olha a claridade. Então, tu carrega e depois tira, perfeito, carrega para qualquer lugar. Depois tem uma bateria aqui, é autocarregável, excelente, deixa em cima do livro, ótimo para estudar e para fazer maquiagem também para as meninas. É ótimo para fazer maquiagem. Me ajuda também na iluminação aqui do meu estúdio, ok? Então, pessoal, iluminação direta, tá? Iluminação para o que você é. O resto pode deixar apagado. Mas o que precisa ler tem que ter iluminação, tá? Principalmente quem estuda de noite, tem que ter uma iluminação boa, mas é onde você está estudando, onde tem a sua atenção. Se deixar tudo claro, mesmo de noite, atrapalha. Janela aberta, mesma coisa. Eu tenho uma janela aqui do meu lado, ó. Se eu deixar ela, eu sempre mantenho praticamente fechada, mas se eu deixo aberto, me tira a vista, ok? Olhando aqui para a Torre Eiffel, mentira, não é Torre Eiffel não, tá? É a Estátua da Liberdade que eu enxergo aqui do meu gabinete, imagina, hein? Um dia eu chego lá ainda. Enfim, pessoal, então mantenha fechada a janela para manter o foco aonde precisa. Tu tá no teu notebook ou na tela do PC, assistindo videoaula como essa, por exemplo, não precisa ter luz acesa. No máximo para te fazer as anotações onde você está escrevendo. Só, não precisa mais nada, ok? Vai assistir, tá assistindo esse vídeo num navegador, por exemplo, feche todas as janelas. Todas as abertas, e-mail, Facebook, qualquer outra rede social. Feche essas janelas para focar. Senão, dispersão. E dispersão não é foco. A gente brinca de estudar e na hora de fazer a prova te mostra que tu brincou de estudar, ok? Então essa é a questão. A gente precisa prestar atenção no ambiente. Ele é essencial, mas as pessoas não percebem. Professor, eu tenho sono quando eu leio. Como é que eu resolvo isso? Vocês têm sono quando vocês leem? Vocês vão me dizer que também tem sono. Por quê? Porque vocês estão lendo de noite, deitado na cama, na rede, uma sei lá, essa cadeira que deita aí, eu não sei. Enfim, vocês têm jeito para estudar, para ler. Leitura assim, ó, sentado, coluna reta, lendo, ok? Prestem atenção em relação a pequenos detalhes que as pessoas não percebem. Né? Então não leia quando você também já está exausto, voltou do estágio, voltou do trabalho, voltou da faculdade, vai começar a ler. Se está caindo de sono, café. Bebe café. Bebe um energético, né? Lave o rosto. Né? Nem que seja necessário tomar um banho, mas não um banho quente, um banho mais frio, porque se é banho quente, a gente relaxa e dorme. Se for banho mais frio, uma temperatura mais baixa, que seja assim, ó, um pouco de incômodo, perfeito, você vai ficar acordado. Essas são dicas excelentes, que inclusive não estão no poder da aprovação, tá? Como eu falei para vocês, esse curso é para trazer muitas informações que ficaram paralelas ao livro, tá? Ficaram na volta, na órbita deste livro, né? Até porque não tem como escrever tanto, ia ter 500 páginas e não ia ter um valor tão bacana que é esse livro. Então, prestem atenção nessas dicas de ambiente, ok? Daqui a pouco é a questão da claridade, eu até brinco nas minhas palestras, daqui a pouco tu tá olhando assim, ó, lá uma formiga, uma rachadura da parede e fica buscando desculpas para não estudar. E quando vê o tempo, ó, passou e já era o tempo. Já não volta mais. O minuto anterior não volta mais, ok? Pessoal, então... e aqui ainda, eu estou examinando aqui, ainda sobre ambiente, muitas vezes as pessoas acabam... o barulho, o silêncio ou a música. Então, se tem muito barulho, tenta descobrir, fechar vidro, porta, enfim. Se o barulho continua te incomodando, pega essas coisas e vai para a biblioteca. Vai para uma sala de estudos. Tem diversas hoje empresas que têm sala de estudo, vai lá e aluga a sala de estudo. Tem que resolver o problema. Ok, pessoal?
para não estender tanto esse vídeo, ficar fora do parâmetro. Então a gente acaba encerrando aqui, desejando um grande abraço. Vamos falar mais um pouquinho do ambiente no próximo vídeo, ok? Falou, pessoal, um grande abraço, até o próximo, fiquem com Deus e bons estudos!